Obrigado, então. Vitor, Luiz e Leonardo podem tomar os seus lugares para seguirem conosco. E nesse momento, direto, nós passaremos ao próximo painel. Eu quero convidar aqui à frente e agradecer a presença do Michael Becker, da Nature Invest, está aqui conosco. Michael, bem-vindo. Tudo bem, por favor, tome seu lugar. Quero também convidar aqui à frente o Jorge Guilde, do Banco do Brasil. O Jorge está ali no fundo, né? Jorge, junte-se a nós, por favor. Bem-vindo, obrigado pela presença no painel. Quero também chamar aqui o Leonardo Lima, professor e pesquisador da PUC do Rio. Eu vou ter oportunidade de apresentar cada um deles. Prazer em vê-lo. E eu não sei se já entrou aqui conosco o Nelson Rocha, nosso ex-secretário de Planejamento. Ah, chegou aqui agora, Nelson. Estava procurando por você. Boa tarde, bem-vindo. Não, por favor, pode tomar esse lugar, Nelson. Eu vou ficar aqui mais móvel com vocês. Bom, a dinâmica que nós vamos seguir para o nosso painel é análoga à anterior. Nós iniciaremos pelo Nelson, cada um vai ter um tempo de exposição, aí de aproximadamente 10 minutos, e nós também vamos deixar um espacinho aí um pouco mais dilatado. Eu vou pedir, inclusive, um respeito a esse tempo aos painelistas, essa fala inicial, para nós termos um tempo para interação de perguntas e respostas, estimado aí de uns 20 minutos no final, tá bom? Então, Nelson, bem-vindo, a palavra é sua, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiro, queria agradecer a direção do Green Rio pelo convite, né? Que já na primeira vez que eu venho aqui, né, Álvaro? Para falar um pouco sobre a questão da bioeconomia e particularmente das finanças, né? E de como é que esse mercado, e particularmente sobre o mercado de crédito de carbono. Me deram 10 minutos e isso é a coisa mais difícil de todas aqui para eu falar, em 10 minutos. E falar sobre um mercado tão complexo e tão difícil que eu tenho dito sempre para todos que estamos todos aprendendo com esse mercado, que é um mercado novo, muita gente não conhece. E eu, a rigor, venho me dedicando há algum tempo a esse mercado, há pelo menos 10 anos. Não só sobre esse mercado, eu faço outras coisas, mas agora, recentemente, assumi a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio e depois a Secretaria de Planejamento, o convite do governador para fazer uma coisa que não tinha nada a ver com isso, que era a renegociação do regime de recuperação fiscal do Estado, que a gente renegociou, enfim, e trouxe junto comigo a ideia de resgate do mercado financeiro do Rio de Janeiro, sem fazer nenhuma disputa com São Paulo, mas com foco em ativos sustentáveis. Então, a partir disso é que a gente começa a construção de um modelo para que o Brasil não apenas tenha um papel, como na maioria dos segmentos econômicos, em que a gente é só um fornecedor de produto primário, né? Porque, a rigor, e aí eu só, como me disseram que o tempo era curto, eu deixei só essa tela aí para que todo mundo possa fazer uma reflexão sobre esse mapa e todos veem que o mapa é completamente distorcido, né? Esse mapa, na realidade, é da capacidade do crescimento de cada país em função dos seus recursos naturais, e quando a gente vê o Brasil, é uma dimensão completamente gigantesca em relação aos demais. Isso por quê? E tem uma lógica também aqui, está quase, Paulo, está quase no centro do mapa, que o Protásio é um defensor árduo de que a gente acaba apresentando um mapa mundi dentro de uma lógica que a gente não está no centro do mapa, e o Brasil tem que voltar a ser o centro do mapa, e por isso eu mexo com ele quando eu faço a apresentação desse slide. Sempre quando eu faço as apresentações eu termino com ele, para que a gente possa refletir do que nós temos de potencial e como o Brasil pode se tornar efetivamente o grande centro dessa nova economia chamada de economia verde. E quando eu falo isso, falo porque o Brasil detém entre 35% e 40% do estoque de CO2 retido do planeta. Quando a gente fala isso, por si só, nós estamos falando de um mercado gigantesco, de um mercado
que tem-se uma estimativa, quando estiver maduro, de crédito de carbono, vai estar negociando por ano entre 6 a 8 trilhões de dólares. Então, a gente tem aí, por ano só de negociação, se eu calcular 40%, e aí, obviamente, quando se faz esse cálculo dos 40%, a gente está se referindo basicamente à questão do CO2 retido nas florestas, nos mangues e tal. Mas nós estaríamos falando, se nós pegarmos na pior das hipóteses, 6 trilhões, 40%, estamos falando de 2 trilhões e 400 bilhões. É quase o dobro do PIB do país. Então, dentro dessa lógica, a gente tem condição, mas não podemos simplesmente ser o fornecedor e deixar com que o mercado financeiro internacional opere lá de fora aquilo que pode ser operado daqui de dentro, porque ativo digital se opera de qualquer lugar do mundo. Então, foi dentro dessa lógica que nós começamos a traçar um plano. Eu falei assim, deixa eu conversar com os russos, e fui conversar com o mercado financeiro, tanto nacional quanto internacional, para entender como é que eles encaravam e entendiam esse processo, e disso derivou numa conversa que acabou se transformando numa parceria, primeiro num memorando de entendimentos, depois um acordo que foi assinado em fevereiro desse ano com a Nasdaq, e ela vai operar a partir do Rio de Janeiro. Então, nós estamos trazendo primeiro a plataforma deles, que já opera hoje na Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, e eles montaram um ecossistema mundial que estão montando plataformas em todos os continentes. Então, já fecharam com a Austrália, com Singapura, com Abu Dhabi, estão fechando com Paris e Londres. Vão operar também a partir de Nova York, porque não operam ainda crédito de carbono, e também no Canadá e Rio de Janeiro. Só que no Rio tem uma diferença, porque o objetivo nosso é que o Rio e o país, o Rio, por uma consequência natural, porque a gente está falando de Brasil, né, onde a gente tem mais ativos ambientais na Amazônia, mas, apesar disso tudo, o Rio é muito da representação do Brasil lá fora. O Rio já foi um mercado financeiro, foi aqui no Rio de Janeiro, e nada mais justo que a gente fale aqui da Green Rio, a partir do Rio, porque foi no Rio de Janeiro que esse homem aqui, Paulo Protásio, era o secretário-geral da Rio 92, quando nós começamos as primeiras discussões sobre crédito de carbono. Então, todo esse processo, temos a maior floresta do mundo, né, que não é a Floresta da Tijuca, é o maciço da Pedra Branca, mas temos também a Floresta da Tijuca replantada com um homem visionário como foi Pedro II. Então, dentro dessa lógica toda, nada mais natural de que o Rio seja esse epicentro da discussão mundial que nós precisamos ter sobre uma nova forma de enxergar a vida. Então, é com essa lógica e foi com esse princípio que a gente conseguiu convencer eles de que eles não poderiam operar a partir de Nova York, que a operação de crédito de carbono, do ponto de vista de hub mundial, deveria ser a partir do Rio de Janeiro. E aí vem a plataforma, mas essa plataforma se desdobra numa bolsa também. E aí começa a modificação. Porque, quer queira ou não, e aí quem é do mercado vai entender perfeitamente, é que é natural que esse segmento tenha derivativos. Eu venho conversando muito sobre esse mercado de carbono com todos os... Na CVM foram mais de 20 reuniões, né? Conversei com o Banco Central, tenho conversado quase toda semana com o secretário da Economia Verde, o Hollenberg, inclusive esse texto a gente ajudou um pouco na construção, mas existe uma necessidade de regulação, de uma série de providências que a gente precisa fazer, mas o Brasil não pode perder essa oportunidade. Se a gente está falando de 40% do estoque de CO2 retido do mundo, nós temos que trazer para cá. Precisamos assumir esse protagonismo mundial e não deixar que as pessoas e que os outros países se apoderem desse princípio. Então, negociar a partir do Brasil é fundamental. E nessa lógica, nós teremos a Bolsa por conta da formação de derivativos. Eu me lembro que a primeira conversa que eu tive com a CVM, né, Marcelo? Aqui tem a minha equipe, aproveitar e apresentar, porque não seria justo da minha parte, porque eu não faço nada sozinho, eu sou só um aproveitador das pessoas que acabam acreditando também nesse projeto, né? Marcelo, Rita, Rafael, Luciana, Otacílio, enfim, as pessoas que trabalharam comigo no projeto.
Nós fomos lá e um dos diretores da CVM disse o seguinte: Nelson, não é valor mobiliário. Eu falei assim, mas vai acontecer de ser valor mobiliário. A Iosco, por exemplo, ela tem capacitado todas as exchanges do mundo para começar a controlar esse tipo de mercado que vai ser. Talvez precisasse a CVM ter um pouco o objeto, né, na sua lei de constituição, ter uma outra formatação, mas será obrigatoriamente, seja um reflorestamento, porque o crédito vai acontecer lá na frente, você pode ter uma opção, pode ter qualquer negociação para frente. E aí eu me lembro que nessa reunião o Marcelo disse para eles, o Marcelo foi diretor da Bolsa do Rio aqui, e o Marcelo disse para eles, falou assim, não, mas não tem problema, a gente faz uma operação D+1 e aí vira derivativo, não tem problema nenhum. E a gente começa a operar. Então, a gente começou a demonstrar, nós não queremos fazer nada que seja diferente, que as coisas não possam caminhar e as pessoas possam se aproveitar daquilo que tem que ser feito. E a gente tem construído nessa direção. Eu sei que eu já devo estar passando do tempo. E eu não falei, tem um minutinho, e eu não falei nem metade ainda. Só queria dizer, mas fiquem todos tranquilos, porque eu vou encerrar e a gente fica mais para o debate, para que a gente possa ter uma oportunidade de discutir e tirar dúvidas, eventualmente, que possam ser necessárias. Mas a gente está falando de uma mudança comportamental e essa bolsa é só o primeiro passo. Um segundo passo é à medida que o Brasil se consolide como a referência mundial de negociação de ativos sustentáveis, nós temos a possibilidade da atração de fundos de investimentos em empresas sustentáveis. E nós não estamos falando de coisa pequena. Nós estamos falando hoje que esses fundos administram ativos da ordem de 57% do PIB mundial, ou seja, 57 trilhões de dólares. E se a gente fizer uma continha fácil, nós dissemos assim, acho que dá para ter uma meta de 5%, completamente empírica, não tem nenhum método científico para a gente ter chegado a isso, mas se nós trouxermos 2% desses fundos para cá, nós estamos falando praticamente de dobrar o PIB do nosso país. Então, nós temos que começar a pensar dessa forma. E a negociação que nós fizemos é que as operações, a liquidação das operações acontecerão obrigatoriamente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria finalizar, e depois deixar para as discussões, olhando para esse mapa e pensando o que tem a ver a economia com o futuro do nosso planeta. Né? A gente está falando aqui, num evento como esse, sobre questões ambientais, né? E por que a economia entra? Porque só existe uma forma de nós tornarmos possível esse mundo melhor. É tocar no coração de cada um a partir daquilo que lhe interessa muito, que é o bolso. À medida que a gente toque no bolso de cada um, na necessidade de cada um, nós temos a absoluta certeza que nós contribuiremos para a transformação. Hoje pela manhã eu conversava com um secretário de um dos estados, que eu agora estou levando o modelo que nós implementamos aqui, não a bolsa será no Rio, mas para os outros estados, tem diversos estados que a gente vem conversando, e o meu papel agora é disseminar um pouco do modelo, como organizar internamente, que modelo jurídico pode ser feito. E ele falava, era o secretário de Fazenda, ele falava assim, Delcio, obviamente que eu estou achando ótimo, né? Vou botar mais dinheiro no caixa aqui do Tesouro. Mas como pensa um secretário de meio ambiente? Ele vai dizer assim, pô, mas você está autorizando, porque na realidade quando a gente fala de mercado, e falamos de mercado regulado, de quando você fala de mercado regulado, que você estaria autorizando como se fosse uma permissão para as pessoas poluírem. Não é nada disso. Você está tocando a possibilidade de conscientização da sociedade e, ao mesmo tempo que você faz isso, você permite que aqueles recursos, dependendo da política pública que venha a ser adotada, ela possa ser reinvestida onde? Na própria questão ambiental. Então,
Nós estamos falando de uma transformação que o mundo vem passando, mas que, sobretudo, nós, aqui do nosso país, no Brasil, nós temos a oportunidade de aproveitar esses ativos todos que nós detemos para transformar também a vida das pessoas. Muito obrigado. Excelente. Obrigado, secretário Nelson. Vou direto passar a palavra para o Michael. Tá? O próximo aqui, então, na nossa sequência. O Michael ele está à frente de uma plataforma, a única plataforma de crowdfunding de projetos socioambientais do Brasil, que promove a democratização do investimento na conservação e proteção de recursos naturais para e com os beneficiários dos serviços ambientais. Também participa de conselhos consultivos, mas aí você conta um pouquinho do que se trata para nós. Obrigado, Michael. Sim, muito obrigado a todas, boa tarde também a todos e a todas. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Sim, sou presidente da Nature Invest, mas hoje vou falar principalmente do consórcio Cerrado das Águas e trazer esse modelo de financiamento do consórcio Cerrado das Águas para essa discussão como um exemplo concreto. Então, muitas vezes a gente está procura por essas soluções financeiras para a agricultura, para uma agricultura de baixo carbono, no caso do consórcio Cerrado das Águas, para uma agricultura que seja climaticamente inteligente, né? Ou seja, que a parte no consórcio Cerrado das Águas, o café, seja realmente beneficiado de boas práticas e essas boas práticas sejam financiadas para que a cultura do café tenha também uma longevidade maior no estado de Minas. Ah, está na mesa? Então, vamos lá. Opa. Então, aqui estão os membros do consórcio Cerrado das Águas. Ele foi formado há aproximadamente 4 anos. Foi um processo realmente bastante extenso, com vários agentes, tanto exportadores como Nespresso, Nescafé, a Cófico, que é uma grande exportadora chinesa, todos esses agentes ligados sempre à cadeia do café e buscando, dentro dessa cadeia do café, boas práticas agrícolas, a implementação de boas práticas agrícolas. Aqui a gente tem como mais novo membro a Starbucks, que também faz parte desse consórcio, e todos eles tentando aí implementar essas boas práticas. A área de atuação do consórcio está realmente ligada aí ao norte mineiro, vamos dizer assim, ao Cerrado Mineiro, para ser mais específico, e esse Cerrado Mineiro, de novo, é uma composição de 55 municípios, mais ou menos aí 255 mil hectares de café nessa região. Dentro dessa figura do consórcio, e aí a gente vai fazer essa composição e chegar ao instrumento financeiro, existe o Programa de Investimentos do Produtor Consciente, que foi exatamente implementado pela Secretaria Executiva do consórcio para introduzir, então, boas práticas na agricultura do café. E a gente já vem também de outras experiências quando a gente lida com a produção e fica sempre a questão, bom, o que o produtor ganha com isso? Né? Como é que ele pode praticamente ter alguma remuneração dessas boas práticas? O consórcio ele começou a implementar, ou seja, existe um processo aí também bastante incrível de mobilização do produtor, de envolvimento com o produtor, de um diagnóstico e acompanhamento de todas as etapas. Isso, nesses contextos, eu acho também de financiamento, é sempre bastante importante, porque se quer garantir sempre a mesuração, o reporte e a verificação daquilo que realmente está se integrando, fazendo as entregas da parte ambiental também. Então, temos aí, para cada propriedade, como foi apresentado também anteriormente, dizer, um plano de adaptação climática para a propriedade, e a partir desse plano são introduzidas, então, várias ações específicas dentro da propriedade e acompanhada pelo consórcio. Mas um dos problemas foi exatamente que o número de associados e o número praticamente de engajamento vinha aumentando, mas chegamos a um certo limite.
e muitas vezes esse limite chegou realmente pela falta de uma alternativa financeira, onde esse método se tornaria mais atrativo para o agricultor. E, obviamente, o Cerrado Mineiro, que nasceu na cidade de Patrocínio, o consórcio do Cerrado Mineiro, que nasceu em Patrocínio, gostaria de expandir para outras regiões também de produção de café de Minas, como mostra aí o mapa. E aí, uniu-se, então, uma ideia de fazer realmente esse financiamento de uma produção mais sustentável, unindo a Cófico Internacional, a Fundação Rabobank, o Consórcio Cerrado das Águas e a Lime Capital Ventures, que se uniram para elaborar, para pensar realmente em um esquema de financiamento e de cooperação técnica para que mais produtores fossem atraídos para um esquema de financiamento positivo da sua produção. E esse, vamos dizer assim, é realmente o esquema que se montou a partir desses atores, onde se mostra também certa peculiaridade praticamente nessa construção. E aí, mais adiante, eu vou fazer ainda algumas perguntas que também visam, vamos dizer assim, fazer perguntas um pouco mais críticas sobre essas ferramentas de financiamento e de como elas funcionam na prática. Porque nesse esquema, por exemplo, existe, sem dúvida, uma figura central, que é a Cófico, que dá uma garantia de compra também para aquele produto que tem as suas características sustentáveis. Porque aí a gente está falando realmente de uma questão de sustentabilidade ao longo da cadeia, onde todos os entes da cadeia têm realmente o seu papel primordial para fazer o financiamento também rodar. E nesse caso, temos também a figura do Consórcio Cerrado das Águas, aí em azul no centro, que também é uma entidade que confere, que verifica, que documenta, que acompanha aquilo que foi implementado. Porque muitas vezes a gente vem vendo essas críticas também, todo o mercado verde, o mercado de carbono, vem sofrendo um certo questionamento, né? Se ele é realmente tão verde assim, no final das contas. E por causa disso, a questão da verificação, sem dúvida, é sempre muito importante. Para o produtor, existem, obviamente, certas vantagens, e o consórcio, nesse instante, está realmente tentando fazer essa venda junto aos produtores, para que eles tenham realmente um acesso diferenciado, eles possam realmente ter também a compra garantida e ver nesse modelo de financiamento para a agricultura do café no Cerrado Mineiro uma vantagem e poder, assim, então, aderir cada vez mais a esse processo. Mas as perguntas, existem algumas realmente perguntas que ficam, né? Então, primeiro, foi realmente um processo bastante longo de estabelecer como esse financiamento, qual vai ser o financiamento que vai ser aplicado. E aí, muitas vezes, ficam-se a pergunta, né, mesmo aqui no painel, dos novos esquemas de financiamento. Eu me pergunto assim, bom, precisamos realmente de muitos novos ou precisamos realmente implementar aqueles que nós já temos, né? Até o secretário falou assim, não, a gente faz então T mais um, beleza, está resolvido o problema. Ou seja, não precisamos realmente de novas coisas, precisamos talvez implementar mais aquilo que já existe, né? E uma das coisas que a gente percebe é a necessidade de acelerar essa implementação. Então, o Cerrado Mineiro é uma área muito pequena ainda, temos atores muito fortes lá, então Cófico, Nestlé, Lavazza, Starbucks, estão todos lá, mas ainda existe um certo cuidado em entrar nesse esquema de financiamento. Como a gente poderia facilitar isso, né? E essa é a questão também de trazer talvez outros agentes para essa questão do financiamento, principalmente na agricultura brasileira. E outra questão é que a gente gostaria realmente, e essa foi uma questão que foi levantada também durante a discussão, foram a questão também dos riscos, ou seja, os riscos climáticos para a questão do financiamento, principalmente na agricultura, são questões delicadas e nesse esquema todo mundo teve um certo cuidado de assumir praticamente esses riscos que estão relacionados, por exemplo,
as questões de grande perda de safra, né? O que acontece com o produtor, se vem, por exemplo, no caso do Cerrado Mineiro, teve seca, teve geada, teve perda de safra, como é que vão fazer, como é que esse risco praticamente é absorvido? Então, essas perguntas, eu acho que serviriam muito bem para a gente, talvez, colocar e fomentar esse debate depois das outras apresentações também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Michael, excelente. Eu vou, nesse momento, então, passar direto a palavra ao Jorge Guildi. O Jorge é especialista em sustentabilidade da gerência de soluções e negócios sustentáveis no Banco do Brasil. Tem participado da concepção e coordenação de programas, projetos, estudos, além de prestar consultoria às áreas internas para prospecção de soluções de negócios em financiamentos verdes, a exemplo do Framework de Finanças Sustentáveis do BB. Tem uma ampla experiência, o currículo de todos aqui é muito amplo, eu vou deixar que as complementações sejam colocadas por eles próprios, por isso eu comecei, viu, Michel, citando a Nature Invest, aí depois não cheguei até a sua apresentação exatamente. Jorge, muito bem-vindo, obrigado, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas, prazer de estar aqui com todos, dividir o painel com todos esses especialistas. Agradecer ao Álvaro, a Bia pelo convite em nome do Banco do Brasil. Dizer que na Rio 92 também estava aqui presente, então já tem era um estudante, né, um estudante universitário, mas que acho que isso acabou motivando que trabalhasse na área, e tenho o privilégio de trabalhar numa instituição de 215 anos, que tem uma área, há mais de 20 anos, tem uma área de sustentabilidade, né? Então, trazer um pouquinho da experiência do banco, apresentar um pouquinho da jornada do banco no tema. Para lá, para lá. Opa, passei. Esse mapa aqui ele traz um pouco da jornada, né? Como eu falei, o banco já há muitos anos trabalha com sustentabilidade. Inicialmente, com a temática, né, da sustentabilidade, antigamente se falava muito em filantropia, né? Começou na década de 80, o banco com a fundação, mas logo depois o banco iniciou também as tratativas na adesão do Protocolo Verde. Na sequência, o banco se tornou o primeiro banco público em nível mundial a aderir ao princípio do Equador, né, os padrões de desempenho do AFC. E elaboramos em 2005 um dos documentos que eu acho e uma das ações fundamentais para essa jornada de sustentabilidade da empresa, que é o plano de sustentabilidade, na época ainda aderente à Agenda 21 global, né? Mas que induzia todas as áreas do banco em diversos níveis, desde o seu alto corpo diretivo à rede de agências, as questões de sustentabilidade, com diversas ações para serem implementadas. Então, a partir daí, houve uma jornada, né, de implementação de ações. Eu destaco aqui também o programa, em 2010, o programa Água Brasil, que foi uma parceria do Banco do Brasil com a Agência Nacional de Águas, o WWF, e a nossa fundação, né? Fundamental destacar que a cooperação técnica, né, com diversos entes da sociedade civil, da pesquisa, do multilateralismo, facilita, né, os processos. Então, a partir daí, o banco implementou uma série de diretrizes de sustentabilidade de crédito, políticas específicas. Na mesma época, em 2010, surgiu o programa ABC, né, de agricultura de baixo carbono, onde o banco foi e ainda é protagonista, é o principal agente do programa de agricultura de baixo carbono do Brasil. Em 2014, a gente atinge o saldo de 8 bilhões em agricultura de baixo carbono, já em 2014. Em 2015, a gente implementa, né, a nossa carteira verde, né? Então, uma carteira verde, a partir das diretrizes da FEBRABAN, a gente começa a mensurar quanto é que o banco tem de carteira considerada voltada para sustentabilidade. Já naquela época,
eram 132 bilhões de reais. Na sequência, destaco a cooperação técnica com o BID também, que proporcionou que a gente também implementasse uma série de atividades, de estudos e políticas visada para a sustentabilidade e financiamento verde, entre eles o principal, o Framework de Finanças Sustentáveis, né, que permite que o banco faça captações no exterior e nacionalmente voltada para a sustentabilidade, para fomentar essas cadeias produtivas. E agora, mais em 2020, mensuramos a carteira de créditos sustentáveis do banco. Eu vou entrar em mais detalhes na sequência. Realizamos aí o primeiro Sustainable Repo, né, um Repurchase Agreement na América Latina, junto com o PNB Paribas, no valor de 100 milhões de dólares. Lançamos os nossos 10 compromissos para um mundo mais sustentável em 2001, revisamos agora, recentemente, aumentando as metas, e realizamos também, com base no framework, uma série de captações internacionais e empréstimos com os multilaterais, né? O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a Agência Francesa de Desenvolvimento, KfW, o Banco Mundial, Cargill. Agora, em 2023, eu destaco aí o Sustainability Bond, também de 750 milhões de dólares, uma operação no mercado internacional. A nossa carteira de renováveis atingindo 13,2 bilhões de reais. E agora, mais recentemente, há poucas semanas, a adesão do banco à Coalizão Verde de Desenvolvimento, com 19 bancos da região amazônica, visando o desenvolvimento da bioeconomia, principalmente na região amazônica, né? Com relação aos compromissos que foram renovados agora, né, porque a gente decidiu ser mais ambicioso, né? Somos mais ambiciosos em relação aos... Eu destaco aqui a nossa carteira de crédito, que hoje é de 321 bilhões. A nossa meta em 2030 é chegar a 500 bilhões de reais em crédito sustentável, atingir um saldo de 30 bilhões em energia renovável, 200 bilhões em agricultura sustentável e 40 bilhões em eficiência estadual. Destacar também que, do ponto de vista da gestão das práticas de sustentabilidade do banco, a gente também faz o nosso dever de casa. Nós temos uma série de programas de eficiência, de uso de recursos, né, dos recursos naturais. Temos aí, compensamos 100% das nossas emissões, o escopo 1 e 2, né, e a meta é a gente ter, até 2023, a partir de 2023, 100% das nossas energias adquiridas de energias renováveis. Destacar aqui também uma nova meta, que é a meta de reflorestamento e conservação florestal de 1 milhão de hectares até 2025. Entrando um pouquinho aqui na nossa carteira de crédito sustentável, hoje nós temos um saldo que nós divulgamos aí trimestralmente de 321 bilhões da nossa carteira, e ele está dividido entre negócios sociais, boas práticas socioambientais, agricultura de baixo carbono e empresarial. Essa metodologia ela foi desenvolvida em parceria, né, e com o parecer de segunda opinião da Cital e hoje NIT, uma das mais renomadas consultoria na área de sustentabilidade, de second opinion mundial, e ela traz a seguinte visão, a visão de adicionalidade e contribuição de sustentabilidade para essas operações, dividindo em alta, transformacional, moderada e limitada. Sendo que hoje metade dessa carteira, 150 bilhões, ela é de alta adicionalidade. E ela tem toda uma aderência com os principais diretrizes de sustentabilidade, frameworks europeus. Então, de acordo com a aderência de cada linha de crédito em relação aos frameworks e diretrizes, ele traz mais adicionalidade ou menos adicionalidade. Sobre o framework de finanças sustentáveis, hoje o banco está preparado, como eu comentei, já fizemos várias operações de captações internacionais e nacionais, e hoje o banco está preparado para captar, ir a mercado e captar mais recursos
para apoiar a cadeia, né, de categorias elegíveis verdes, tanto na agricultura, energias renováveis, eficiência energética, construções verdes, transportes limpos. E na categoria social, avanço e fortalecimento socioeconômico, financiamento de micro e pequenas empresas, habitação digna e acessível e acesso a serviços essenciais como acessibilidade e saúde. E por meio desse instrumento, a gente vem, né, e pretende cada vez mais irrigar as empresas, os clientes do banco, com recursos dedicados a essas finalidades, proporcionando a transição aí para uma economia de baixo carbono. Com relação aos indicadores de impacto previstos, né, a gente tem na categoria verde tanto os gases de efeito estufa capturado ou evitado, percentual de água reduzida evitada, população com acesso à água. E no social, a gente mensura os beneficiários, número de empregos apoiados e número de empresas lideradas por mulheres. Agora, recentemente, uma das operações que nós fizemos foi um bonde social, né, durante o Covid, onde nós apoiamos aí a manutenção de mais de 200 mil empregos com essa operação. Com relação aos créditos de carbono, recentemente, quem é aqui do Rio talvez tenha acompanhado, o banco realizou um congresso de carbono, onde nós reunimos mais de 100 CEOs do Brasil, das grandes empresas, para discutir, trazer e debater as suas iniciativas relacionadas ao crédito de carbono. E, a partir daí, o banco também lançou a sua iniciativa em créditos de carbono. Que ela consiste em apoiar os clientes do banco em toda essa jornada do carbono, desde no apoio à assessoria na estruturação de projetos, inventário de emissões, na originação de projetos, no desenvolvimento desses projetos e na comercialização dos créditos. Então, o banco, a partir de um conjunto de project developers, parceiros que nós elencamos com o processo de governança do banco, a gente pretende, né, e tem já realizado algumas operações nesse sentido, a depender do negócio com arranjos diferentes, né? Alguns dos parceiros têm recursos que antecipam créditos, outros possuem fundos, outros fazem aquisições de projetos, entram com equity, e o banco entra com financiamento também dos projetos para tornar essas atividades viáveis. Queria destacar também aqui o uso da tecnologia, né? A partir da inteligência artificial, de mapas, a gente vem identificando oportunidades dentro da nossa cadeia de clientes, né? A cadeia produtiva aí de clientes. Então, nós somos os principais financiadores do agronegócio brasileiro. Então, a partir de inteligência e georreferenciamento, a gente consegue identificar onde tem as oportunidades de excedente de floresta, oportunidades de restauro e assim por diante. Aqui só um pouco do resultado, né? A gente tem já aí 4 projetos mandatados já relacionados ao RED, né? A redução evitada por desmatamento, que dá um total aí de 2 milhões de créditos gerados. Um exemplo aqui, um destaque da família MAPS, que é um dos projetos, né, que a gente vem apoiando, onde também a nossa fundação vem apoiando as comunidades que lá existem, levando infraestrutura, levando energia solar para comunidades que estão isoladas e apoiando algumas atividades produtivas. E já mapeamos aí mais de 5 milhões de hectares de oportunidades para o RED na nossa base de clientes. Estamos agora também na estruturação de projetos agrupados para a agricultura, LM, recuperação, principalmente recuperação de áreas degradadas, tem um potencial, principalmente aqui de alto nível de degradação de áreas no noroeste de Goiás, Mato Grosso do Sul e um pouco no Mato Grosso,
Então, a gente está desenhando um projeto agora agrupado, permitindo que propriedades, né, projetos a partir de 200 hectares de recuperação diária possa ser passível de participar desse programa. Tá? Na recuperação florestal também a gente já vem há algum tempo desenvolvendo e analisando diretrizes técnicas e viabilidade econômica financeira de restauro com espécies nativas e exóticas de cunho econômico. Né? A gente entende que para dar escala na restauração florestal, você precisa gerar valor econômico, né? Precisa gerar renda para o produtor, e tem aí uma série de paradigmas, né, que a gente poderia aqui discutir por muito tempo, das vantagens e das dificuldades de se implementar esses modelos de restauro econômico. Né? Você tem ali um produtor rural que normalmente está dedicado a uma atividade única da pecuária, e, de repente, você introduzir uma atividade florestal diversa, uma agrofloresta, é bastante complexo para aquele produtor ter que adotar uma série, entender de vários mercados e entender de vários produtos e lidar com isso no dia a dia. Né? E agora, por último, a parceria que a gente vem fazendo aqui com o Banco Mundial, uma operação de 500 milhões de dólares, onde 400 milhões vão ser dedicadas à linha de crédito, com finanças vinculadas a metas de descarbonização, e 98 milhões de dólares vão ser para a constituição de um fundo de dívida, também para a compra de dívida vinculadas a metas. A gente tem um compromisso de alavancar esses 400 milhões de dólares mais 3 vezes e o fundo ali mais 2 vezes com captações a mercado. Tem também um componente ali de assistência técnica de 2 milhões de dólares para a preparação do projeto. E, resumidamente, a gente está aqui, já trabalhamos no manual operativo, num framework de mitigação e num framework de títulos e financiamento vinculados a metas de descarbonização, onde os nossos clientes entrarão aí numa jornada de descarbonização com apoio de Climatex. Né? Então, apoio da Climatex para facilitar o inventário de emissões em sistemas, cálculo da curva marginal de abatimento, elaboração dos inventários do escopo 1, 2 e 3, de acordo com o GHG Protocol, e suporte técnico para os seus planos individuais de metas, para que esses clientes elaborem seus planos de mitigação com metas e indicadores que serão avaliados ao longo do ciclo. A gente tem aí como público-alvo micro e pequenas empresas em middle, upper middle, até 300 milhões de reais de faturamento, e principalmente para o fundo de dívida, empresas do corporate, large e produtores rurais também. E a partir do momento que os clientes que entrarem nessa jornada de descarbonização, implementarem determinadas atividades de redução, na sua mudança produtiva, eles automaticamente vão poder entrar em projetos de carbono agrupados para troca de motores, energia renovável, biomassa, agricultura de baixo carbono, reflorestamento. Então, eles entram por um canal, né, onde vão ter um apoio no seu processo de descarbonização, e depois saem, alguns deles, né, vão sair em projetos de carbono agrupados, e aí com todo o ciclo do projeto de carbono, de auditoria independente, emissão dos créditos, verificação e comercialização dos créditos em ambiente de bolsa. E reporte no Climate Warehouse, que é uma plataforma do Banco Mundial. Tudo isso com base aí nos principais standards internacionais de créditos de carbono. Acho que é isso, obrigado. Acho que a gente poderia ficar mais tempo aqui falando, mas o tempo é curto, eu fico à disposição para discutir com os colegas. Obrigado. Obrigado, Jorge, muito claro, muito esclarecedor. E nesse momento eu quero convidar aqui para a sua fala o Leonardo Lima, professor e pesquisador aqui da PUC-Rio. O Leonardo é professor de Finanças e Economia da Energia, aqui do IAG da PUC. Foi conselheiro consultivo da QG Energia, da Diferencial Energia, estatutário na Lorengi, atuou também como gerente de comercialização de energia da Neo Energia e coordenou cursos MBAs diversos em empresas da área de energia.
é pesquisador e é um dos coordenadores de um dos núcleos de pesquisa na área que nós estamos discutindo aqui da PUC do Rio. Leonardo, bem-vindo, um prazer estar contigo aqui. Obrigado, Gustavo. Deixa eu aguardar. Bom, pode colocar no modo apresentação, por favor. Enquanto elas vão colocando, primeiro gostaria de agradecer aqui o convite da Green Rio, no nome do Álvaro, dizer que é um grande prazer estar aqui com um colega, né, o Gustavo, uma empresa congênere, e discutindo um assunto tão importante aqui com, enfim, o secretário, né, Paulo, tá certo, e todos os colegas. Bom, a gente vai procurar contribuir com a discussão aqui, falando sobre um tema que é bastante importante, né? Dado que está chegando aí o DREX, vocês já devem ter ouvido falar no DREX, o Real Digital, né? Que é desenvolvido na tecnologia blockchain, e a gente vai misturar um pouquinho a tecnologia blockchain, a tokenização, com o mercado de crédito de carbono e falar um pouquinho sobre hidrogênio também, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é essa tecnologia do DREX, o que é uma ledger distribuída e como é que essa tecnologia pode ajudar nos mercados de crédito de carbono, resolvendo algumas questões ali, algumas pendências. A gente vai falar um pouco sobre isso. E depois, como é que essa tecnologia pode contribuir também para o hidrogênio. Tá? Olha que interessante, para o hidrogênio eu vou falar um pouquinho. Pode passar, por favor. Acho que não tá indo aqui. Bom, acho que foi. Talvez deixa eu ficar para cá. Que aí eu acho que facilita. Só mais um pouco. Pode passar. Bom, agora volta um pouquinho. Isso. Deixa eu só falar rapidamente sobre a tecnologia, né? A tecnologia blockchain ou de ledger distribuída, só para a gente alinhar um pouco. O conceito é muito parecido com a internet, tá? A tecnologia é regida por protocolos, por regras mais descentralizadas. Se a gente perguntar assim para vocês, poxa, quem é o dono da internet? Não tem, são protocolos, é uma rede. E a blockchain ou as ledgers distribuídas também. A gente pode traçar esse paralelo aqui e dizer que são bancos de dados mais descentralizados, muito seguros, e que o Banco Central brasileiro vai usar um deles para fazer o DREX, né? Para utilizar o DREX. Por favor. Só de curiosidade, a gente mostra aqui algumas ledgers distribuídas, algumas blockchains, entre elas o Hyperledger, que é exatamente a tecnologia que o Banco Central do Brasil está testando, né, para, enfim, colocar o nosso real digital, que é um dinheiro que vai poder ser programado em blockchain. Por favor. Bom, e o que isso tem a ver com o mercado de crédito de carbono? A tokenização dos ativos, ou seja, você fazer uma representação digital de ativos e do próprio dinheiro, pode resolver alguns problemas, pode endereçar alguns problemas, inclusive no mercado de crédito de carbono. Vou dar um exemplo de problema que a gente pode resolver, né? Antes disso, primeiro, a gente pode tokenizar o crédito de carbono, tá certo? Existem diversas plataformas que já fazem isso. E qual é a vantagem? Só voltando. Qual é a vantagem da gente fazer isso? É que você consegue ter uma rastreabilidade, consegue controlar melhor o uso do crédito de carbono, tá? Então, por exemplo, pode ficar mais barato desde a emissão, na hora de você emitir, você tem uma certificação mais simples de já emitir na blockchain, né? E dali você tem um controle. E na hora que chegar no próprio uso, por exemplo, dando baixa no protocolo GHG, em algum dos escopos ali, você queima o token, utiliza o crédito de carbono e fica muito mais fácil fazer o controle, tá? Então, invariavelmente, as bolsas, mesmo as bolsas grandes, elas têm utilizado essa tecnologia para o caso do crédito de carbono,
tá? Então, isso é importante a gente pontuar aqui. Aqui, justamente, uma evolução do que a gente vê, desde a tokenização, né, até a utilização em bolsas mais descentralizadas de crédito. Possivelmente, aqui falando do Rio de Janeiro, né, o secretário colocou uma iniciativa extremamente importante de se trazer uma bolsa como a Nasdaq, e é bem possível que eles utilizem essa tecnologia no caso do crédito carbono, né? Estão seguindo, tá? Bom, só para falar um pouquinho mais sobre o mercado de crédito carbono, tem uma dor ali no mercado que é o seguinte: o mercado de crédito ele não tem, ele perdeu a fungibilidade. O que é isso? Muitas vezes você encontra um crédito de carbono que é muito diferente do outro, porque a gente incluiu, o próprio mercado voluntário acabou incluindo atributos sociais dentro do crédito, né? Então, você vê crédito, às vezes, valendo $5, o outro valendo $30, porque ele tem co-benefícios sociais ali dentro. Então, a gente pode, usando a tecnologia blockchain, separar o co-benefício social e deixar só a tonelada de carbono como um token fungível, né? E o co-benefício social como um token não fungível em blockchain, uma NFT, né? Justamente para gerar liquidez ao mercado de crédito de carbono. Bom, vamos falar um pouquinho do hidrogênio agora, né? Como é que blockchain pode ajudar também no problema do hidrogênio. A gente tem ouvido falar muito no hidrogênio verde, produzido a partir da eletrólise de energias renováveis, né? Eólica offshore, solar. Mas a gente tem uma grande oportunidade no Brasil, que é produzir o hidrogênio amarelo. Aí vocês vão, poxa, hidrogênio amarelo, isso eu não conhecia, né? O hidrogênio amarelo é produzido a partir da eletrólise da energia elétrica do grid, do sistema nacional. E como o sistema é muito renovável, né, nós estamos falando aqui em torno de 90%, 85% a 90% renovável, o nosso hidrogênio amarelo é muito renovável. Ah, ele é 100% verde? Não, ele é 85%, 90% verde. Só tem que o seguinte, a gente tem, nesse momento, um excedente de energia enorme, né, no país, no sistema brasileiro, tá certo? Inclusive, a gente vai jogar energia fora quando voltar a chover, os reservatórios estão muito cheios, com excesso de energia, por que não produzir hidrogênio com essa energia? E aí a gente pode usar a blockchain, né, para, hora a hora, verificar o quanto de energia renovável foi utilizado na produção do hidrogênio e carimbar ali com um token e dizer assim, olha, 87% desse hidrogênio aqui renovável é verde, e eu consigo utilizar a blockchain para fazer isso, né, e a tokenização para fazer isso. Inclusive, as próprias bolsas no futuro, além de comercializar crédito de carbono, entre outros ativos verdes, certamente irão comercializar certificados de hidrogênio renovável, ou de hidrogênio verde, né? Possivelmente na forma tokenizada digital. Bom, era esse o recado que a gente queria passar, né, e mostrar um pouquinho o papel dessa tecnologia blockchain, né, que agora está trazendo, com o real digital, diversas possibilidades de se desenvolver o mercado de crédito de carbono, né, na forma de tokenizada digital, e num passo futuro o mercado de hidrogênio renovável também no Brasil. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Leonardo. É sempre esclarecedor ver como as tecnologias dos NFTs, blockchain, está avançando e sendo organizado. Bem, nós temos uns 10 minutinhos aí para interação, perguntas, por favor. O nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Fábio Ramos, a pergunta é ali para o Banco do Brasil. A gente fica um pouco otimista, né? Olhando todas aquelas cifras. Eu queria fazer uma pergunta específica ao financiamento ABC. A primeira rodada do ABC fazia uma menção a produtos orgânicos. Nós sabemos que os produtores orgânicos é a única cadeia agroalimentar no Brasil onde tem uma lei 10.831, onde dá uma garantia, um certificado pelas certificadoras credenciadas no mapa. No ABC Plus, parece que isso saiu. Como é que está essa discussão? Porque seria muito interessante ao Banco do Brasil apoiar esse setor
que inclusive hoje tem grandes indústrias, né, é um setor que está levando a população um alimento é a única cadeia agroalimentar que tem um processo de certificação por lei. Então, eu queria saber como é que o Banco do Brasil está vendo isso, para tratar o setor de produtores orgânicos, que é um setor que tem um crescimento médio aí de 10%, 15% ao ano. Como é que o ABC vai atender esse público? Bom, Fábio, prazer. Acho que a gente já teve contato aí no passado, até porque o meu contato aqui com Green Rio, com o Álvaro, começou na Biofar, né? Nós somos, em 2003, patrocinadores da Biofar. Em 2004, o banco, eu era o coordenador do programa de agricultura orgânica, agroecológica do banco, e nós lançamos, inclusive, a CPR de café orgânica na época, com adicional, com diferencial para produtores de café. Até hoje, produtores de Machado, da região produtora de café orgânica, utilizam esse instrumento. O banco hoje dispõe, né, do Pronaf Agroecologia. Eu acho que o ABC+ vem a complementar, e recentemente, né, a diretoria de agronegócio vem ampliando o apoio à agricultura orgânica, né? A gente tem uma série de clientes na nossa base que são produtores agroecológicos e produtores orgânicos. É óbvio que quando você coloca os números da agricultura, né, até porque o mercado é um pouco menor, né, comparado com a carteira do banco de R$ 1 trilhão, uma carteira de agro de mais de 200 bilhões, essa carteira de agroecologia ela acaba sendo menor, até porque o mercado de orgânicos e agroecologia é menor também. Mas o banco tem trabalhado com agroecologia, tem um programa específico na diretoria de agronegócio. Tem pessoas, eu hoje não estou mais na diretoria de agronegócio, hoje eu sou da área de sustentabilidade, mas trabalhei durante muito tempo e era o responsável pela agricultura orgânica no banco. Obrigado. Obrigado, Jorge. Mais uma pergunta aqui do Luciano. Leonardo, para mim não ficou claro qual que é a vantagem do hidrogênio amarelo. Assim, deixa eu explicar a minha ideia, né? Quando você vai produzir, tem alguns países hoje com interesse em hidrogênio verde, etc. Então, no Brasil, você pode ser uma geradora que produz isso verde de cara, ou você pode comprar energia no Mercado Livre aí. Tá claro que você pode usar blockchain para poder categorizar se aquele hidrogênio tem um percentual ou não de verde, mas qual que seria a vantagem disso em termos de mercado? Isso aqui não ficou muito claro para mim. Excelente pergunta. Fundamentalmente, a razão é econômica. Por quê? A gente pode produzir um hidrogênio amarelo no Brasil, vamos chamar de renovável, né? Acho que as cores estão até caindo em desuso, e usando uma energia elétrica, $15 o megawatt-hora, possivelmente por mais 5, 7 anos. E quando a gente para fazer a conta, a gente consegue produzir um hidrogênio quase a preço de gás natural, com esse preço de energia elétrica, né? E ao passo que, se você pensar em investir numa eólica offshore, né, você tem que fazer todo um investimento na eólica offshore, no eletrolisador para produzir, né? Então é uma razão econômica. O hidrogênio amarelo, no caso brasileiro, ele fica a um preço já competitivo. Esse é que é o ponto. E ele é renovável, né? O nosso hidrogênio amarelo é renovável, outros não são, mas o nosso é. E aí você pode, é importante só carimbar o quanto que tem de verde ali, e a gente tem muito, perto de 90%. Tá? Então, a resposta é a razão econômica. Você faz um hidrogênio muito mais barato. É isso. Tá? Palavra aberta, pessoal. Temos tempo para mais uma questão, se for o caso, ou alguma consideração aqui da mesa. Por favor. Prazer, eu sou o Ricardo. No meu entendimento, as empresas brasileiras atualmente não têm um teto de carbono que eles precisam respeitar, certo? E aí, a minha pergunta é: qual é a utilidade de todo esse carbono que a gente tem aqui, né, sob a nossa custódia,
se a empresa não tem uma obrigação legal de fazer a compensação do próprio carbono. Assim, eu não entendo onde é que está vindo essa liquidez, né, para essa quantidade inteira de carbono que temos. Bom, na realidade, é só você entender primeiro que o mercado todo mundial caminha para o mercado regulado, porque os países têm uma obrigação de mitigar as emissões e, consequentemente, as mudanças climáticas. Então, em função disso, você vai ter uma obrigação posta pelos governos para que você limite a emissão. Aí tem-se discussão que seria permissão, como eu falei aqui antes, eu estaria permitindo a emissão de CO2. Não é isso, mas essa questão ela está posta e vai ser em longo prazo. Você está amadurecendo o mercado, isso é a primeira coisa. Mas você já tem um mercado voluntário e tem algumas discussões que estão sendo feitas, por exemplo, a Europa hoje não aceita, né, o carbono brasileiro em função deles quererem. Tem várias discussões. Por exemplo, o mercado regulado, inclusive no modelo que está se tentando fazer no Brasil, você começa mitigando dentro do próprio setor. Aí você imagina, setor de óleo e gás, como é que ele consegue? Já é difícil. Então, você vai ter, e tem uma interação no modelo, na proposta que está hoje no Congresso Nacional, encaminhada pelo governo federal, você tem uma interface entre o mercado voluntário e o mercado regulado. O que você está falando é do mercado regulado. O mercado voluntário tem as empresas que utilizam para fazer o seu marketing, isso que é bom, e tem empresas que têm conscientização disso também, né? Mas existe ainda, em função de como organizar tudo isso, como você, inclusive para que as empresas possam registrar isso nos seus ativos, registrar na sua contabilidade. Os estados brasileiros, o estado do Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado da federação a registrar os seus ativos e passivos ambientais. Ninguém tem isso registrado. Então está se amadurecendo. Agora, o mercado no futuro, ele caminhará todo para o mercado regulado. Todos vão ter obrigações, né? E isso é bom também do ponto de vista de valor da tonelada equivalente, porque hoje você tem um mercado regulado 10 vezes o valor da tonelada no voluntário. No voluntário está entre 6 e 10 dólares e no mercado regulado entre 60 e 100 dólares. Então você vai ter uma convergência, não vai ser nem 100 nem 10. Vai ficar ali no meio, 50, 45 dólares, em torno disso, o valor do mercado. Então, isso é bom para o Brasil. E também, quando você organiza o mercado, que é o que nós estamos pretendendo aqui no Brasil, aqui particularmente com esse modelo que nós estamos fazendo, você começa a ter operações que elas estão colocadas em bolsa ou em plataformas, mas elas estão transparentes e você acaba formando o preço. O que eu quero dizer com isso? As operações hoje elas são feitas de forma bilateral. Então, eu negocio com você o carbono, você não entende de carbono eventualmente, aí você vai me pagar o carbono pegando no mercado voluntário entre 6 e 10, eu vou te pagar 6 dólares. Aí eu vou negociar aqui com o Protásio, que entende tudo de carbono, vou pagar 10 dólares. Então, existe uma diferença. Quando você tem um mercado organizado, você tem o preço daquele dia que está sendo operado, ainda que você preserve quem está sendo trabalhando nisso. Então, é um caminhar que você tem para que esse mercado caminhe todo para o regulado, para que seja cumprido o objetivo da negociação que foi feita para que os países mitiguem as suas emissões. Então, vai caminhar para o regulado. Perfeito. Bem, essas duas últimas perguntas vão ser feitas em bloco, por favor, e aí a gente faz a resposta e fecha o nosso painel. Vamos lá. Bom, isso. Bom, boa tarde a todos. Gustavo, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Até complementando essa questão que o secretário Nelson falou, né, eu queria só lembrar que no dia de ontem foi apresentado um projeto de lei do mercado de carbono no Senado. Tá? Então, já foi apresentado pela senadora Leila. Na verdade, era um projeto de lei que estava sendo construído no Executivo, né, principalmente aí encampado pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e aí que foi apresentado pela senadora Leila no dia de ontem. Então, aí trata justamente dessa questão das emissões de gás de efeito estufa, de carbono, né? E aí eles estão trabalhando com faixas, né? Por exemplo, quem emite acima de 10 mil toneladas de carbono teria que, enfim, adquirir tantos
números de créditos, quem emite acima de 25 mil toneladas por ano é outra faixa, então eles estão trabalhando com isso, né? E aí também tem a questão do mercado voluntário também, principalmente para quem emite menos de 10 mil toneladas de carbono. Então, realmente é o que o secretário falou, né? A gente está caminhando realmente para essa questão do mercado regulado e a gente precisa realmente se preparar. E aí eu queria emendar com uma pergunta, até com relação ao que foi falado sobre captação de recursos, projetos. Eu queria saber, né, de todos aí, se as instituições, né, os organismos, os órgãos para os quais os senhores trabalham, se existe uma área responsável pela estruturação de projetos. O que a gente tem visto realmente no governo é uma dificuldade muito grande no sentido da gente receber projetos que são muito bons a ponto de captarem recursos, sejam nacionais ou internacionais. Então, eu vejo realmente como de suma importância que a gente tenha áreas, né, em cada instituição ou instituições, justamente para contribuir na estruturação de projetos para a captação desses recursos, né? Enfim, tanto de inovação quanto para mercado de carbono, por exemplo. Obrigado. Passa para lá. Luiziane, eu queria só colocar que tem uma legislação nova, né, complementando a sua fala, do Ministério da Agricultura com relação ao mercado regulado, né, saiu recentemente, a doutora Fabiana Vilas Boas é que encabeça esse trabalho dentro do Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura também tem projetos de captação de recurso. Procurem o grupo gestor estadual do Plano ABC. Em cada estado tem um coordenador que está dentro da Superintendência Federal de Agricultura. E a pergunta vai para o Banco do Brasil. Doutor Jorge, com relação a esse RED, você fez esse trabalho de projetos, né? Eu vi aqui de Seringueira, em outros estados. No Rio de Janeiro, vocês não estão mapeando, não pretendem mapear. Você falou em 200 hectares, em áreas de aproximadamente 200 hectares. A maioria aqui a gente tem de agricultura familiar, são produtores menores. Vocês têm alguma perspectiva para o Rio de Janeiro? Seria essa a pergunta. Para o consórcio também, com relação à contrapartida do produtor rural. Eu vi uma taxa de juros ali, eu não sei se é a partir de 9% de financiamento, seria isso? Qual seria a contrapartida do produtor rural e se a taxa é realmente essa? Foi em bloco. A primeira pergunta sobre a área de estruturação de projetos. Então, aí já emendamos as considerações finais depois. Bom, com relação à área de estruturação de projetos de carbono, especificamente, nós temos uma unidade no Banco do Brasil que hoje toca essa iniciativa de crédito de carbono, né? Então, todos os projetos, a preparação, a discussão quanto à qualidade dos projetos e o apoio aos projetos, a orientação aos produtores, às empresas que querem desenvolver projetos, acabam indo lá para a nossa área. Tá? Agora, a gente tem iniciativas com multilaterais no intuito de criar escritórios de projetos aí fora do banco para apoiar, por exemplo, a bioeconomia. Agora a gente está discutindo um novo projeto de bioeconomia, especificamente não só para a Amazônia, mas com foco na Amazônia, onde a gente já identificou a necessidade de ter uma entidade, um braço de assistência, de preparação de projetos, para que esses projetos e de assistência técnica, tanto para os produtores, né, dos produtos, como também para a própria indústria, para melhoria técnica de capacidade industrial também, né? Com relação aos projetos no Rio de Janeiro, a gente andou conversando uma iniciativa que é os corredores, que vai do Rio, vai até o Espírito Santo, mas que não avançou, né, de projeto agrupado de carbono, de recuperação de áreas. Então, o que a gente tem hoje mais avançado é em São Paulo, né? Então, a gente provavelmente vai começar em São Paulo, até porque São Paulo também fez um dever de casa durante 4 anos, juntou mais de 50 especialistas da agricultura, da assistência da CAT, do Ministério, da Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente, e hoje eles têm um mapeamento das diretrizes técnicas e viabilidade econômica financeira para o restauro florestal, né? Arranjos mais diversos, menos diversos.
Então, isso também nos dá um maior conforto em apoiar e financiar essas atividades, que já tem todo um estudo. Eu desconheço que o Estado do Rio tenha um mapeamento dessa forma. Espírito Santo, eu acho que também tem avançado nesse sentido, mas estamos à disposição para conhecer e dialogar com outros arranjos que eventualmente existam. Tá? Nos apresente, por favor. Obrigado, Jorge. O Nelson e depois o Michael fecha. Então, vou pedir objetividade pelo horário. Bom, na verdade, esse assunto é um assunto extremamente importante e grave, né? Por quê? Porque nós não temos pessoal qualificado, porque é um setor novo, uma economia nova, nós não temos. E uma das preocupações nossas é de que, na formação, nós temos conversado com as universidades para formar mais pessoal qualificado e conhecedor da matéria. Então, esse é um problema que vai ser equacionado ao longo do tempo. A gente tem uma expectativa que esse setor crie, se nós fizermos o caminho direito, fizermos tudo como deve ser feito, que a gente gere em torno de 1,2 milhão de empregos até lá. Então, vai ter que ter gente. Hoje você está atendendo o escopo 1 e olhe lá. Por quê? Porque quem conhece não está querendo ir para escopo 2 e escopo 3, porque aqui em cima ganha mais, tá certo? Então, as pessoas estão no escopo 1. Mas você tem uma necessidade de escopo 2 que vai começar a ser exigido. Por exemplo, só para citar um exemplo, fugindo um pouco, mas ao mesmo tempo ratificando todo esse seu entendimento, é de que, a partir do ano que vem, a gente já tem obrigação, as empresas brasileiras, e o presidente Lula tem batido nisso sistematicamente, da obrigação do CBAM, que é o certificado, para ver a quantidade de emissão que a gente tem por cada produto que a gente exporta para a Europa. Não existe, as indústrias estão desesperadas porque não tem como certificar isso. E o que vai acontecer? Nós vamos ser sobretaxados na Europa, os produtos brasileiros. Então, é preciso começar a preparar. Você imagina que para essa quantificação da quantidade de CO2 emitido, que eu tenho, às vezes, o fornecedor que está no escopo 2 e o fornecedor do fornecedor está no escopo 3, que eu não consigo medir. Então, é um processo, mas você tem toda a razão, a gente tem que se atentar a isso e tem que começar a preparar as pessoas para fazer projetos, mais do que fazer projetos, ter pessoal qualificado também para a execução dos próprios projetos. Perfeito, é isso mesmo. Michel, sobre a pergunta dela da taxa, era aquilo mesmo? Tem alguma consideração complementar? Por favor. Não, a taxa era aquela mesma. Existe também a contrapartida do produtor, que está resolvida realmente caso a caso naquele plano de investimento do produtor consciente, que é praticamente um instrumento que faz a verificação depois da aplicação das várias estratégias para a agricultura de baixo impacto climático, no caso do café. Perfeito. Eu quero agradecer a todos, Jorge, Leonardo, né? Nelson, Leonardo, Jorge, aqui o Michael, todos os presentes também. Acho que a discussão foi bastante rica. Os contatos depois seguem. A organização certamente pode passar contatos dos painelistas, se assim desejarem. Então, uma salva de palmas ao painel. Muito obrigado. Boa tarde a todos.